É um tema bem complexo. Eu vou precisar usar alguns textos com vocês na língua original da Bíblia, no hebraico. Então, qualquer coisa você pode levantar as mãos aí, a gente vai conversando e respondendo, tá bom? Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que tens feito por nós. Agradecemos, Senhor, porque passamos um bom dia na Tua presença. E agora temos a alegria também de estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, perdoando assim os nossos pecados, pois oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Ok, o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele tem o título de O Grande Conflito. Muitas vezes, boa noite, sejam bem-vindas. Muitas vezes quando nós usamos este termo, ou essa terminologia, um grande conflito, a gente sempre recebe alguns questionamentos. E o questionamento é o seguinte: pastor, Deus é bom, Deus é todo poderoso, mas o mal existe. Como explicar isso, pastor? Essa é uma pergunta que sempre a gente ouve. Deus é bom, Deus é todo poderoso, mas o mal existe. O mal existe. Eu quero nessa noite tentar simplificar para você essa pergunta com algumas respostas, trabalhando o tema O Grande Conflito. E para começar, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Quem não tem Bíblia, nós temos Bíblia aqui à disposição, vou pegar para ajudá-los. Ok? Tá tudo aí, irmãos? Obrigado. Temos aqui primeiro livro da Bíblia. Okay. Ótimo, chegou lá. Esse é facinho de ser achado. Capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, na sua língua original, ela foi escrita no hebraico. Aqui nós temos o texto em hebraico. O hebraico ele é diferente do português, não é? O português você lê da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda. Então, o texto é o que nós acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou colocar o texto transliterado para você entender um pouco melhor o hebraico, que é Bereshit bara Elohim et Shamaim ve'etz haaretz. Ok? Haaretz é terra, Shamaim é céus, Elohim é o nome de Deus, bara criar, Bereshit, quando tudo começa, princípio. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando nós fazemos a tradução do texto, a palavra Bereshit é colocada como princípio, Elohim como deuses, Shamaim como céus, Haaretz que é terra e Bará criar. Você percebe que nós temos três palavras que estão no singular, ok? Criar está no singular, terra está no singular, princípio no singular. Mas o nome de Deus e o nome céus encontra-se no plural. E por que nós temos o nome de Deus no plural e temos então o céu também no plural? É aqui que a gente precisa compreender um pouco melhor. Já já eu vou trabalhar com isso aqui. O verbo bará, usado em Gênesis 1, ele é um verbo exclusivo de Deus. Só Deus pode criar do nada. Deus ele fala e as coisas aparecem. Quando criar aparece o homem como sujeito, é a palavra yatsá, criado que existe. Então eu não posso, por exemplo, tem um banco onde os irmãos estão assentados ali de madeira. Eu não posso dizer assim, suja o banco, posso? Não, eu vou lá cortar a árvore que Deus criou e através daquela árvore eu vou fazer o banco. Então eu tenho que parar, Deus disse que a árvore surgiu do nada. Mas eu pego aquilo que surgiu do nada, a árvore, e faço um yatsá, o banco, ok? Então o homem cria daquilo que existe. Agora, quando a gente olha para a palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, no princípio, Bereshit, ela tem uma raiz verbal, que é chamada de tronco, que é essa palavra aqui, roche.
Roche é traduzido como cabeça. Então o texto original ficaria: na cabeça de Deus estava os céus e a terra. O que isso demonstra? Planejamento. A Terra não é um mero acaso de um acidente cósmico. A Terra foi planejada, ela veio da cabeça de Deus. Porque tem que ter mais fé na evolução para crer que do nada tudo surgiu, do que crer num Deus que criou todas as coisas. A evolução, ela exige mais fé. E eu não tenho fé suficiente para ser evolucionista. Porque acreditar, não é, irmã? Porque segundo eles, um cometa que do nada viajava, encontrou com outro cometa que do nada viajava. E esses dois cometas do que nada viajavam, bateram no céu. E do nada caiu um fragmento na Terra. De acordo com eles, do nada nada se cria. Se do nada nada se cria, como que dois cometas do nada bateram no céu e do nada caiu vida na Terra? É muito nada, não é? É muito vazio. E esses fragmentos que caíram na Terra se chamam átomos, perceberam que tinha vida marítima, mas então um dia resolveram sair da água, andaram de gatinha, subiram numa árvore, comprou um prestobarba, fez a barba e diz: eu sou um homem. Tem que ter muita fé. Não é, minha irmã? Não dá. Exige muita fé. É mais fácil crer num Deus que veio a essa terra e disse: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para mim é mais racional. E se nós estamos num mero acaso de um acidente cósmico evolutivo, por que não evolui mais? Por que o macaco está estacionado agora e ele não vira mais pessoas? Não é? Por que as coisas não continuam se evoluindo? Se você observar, na realidade nós estamos desvoluindo, né? Estamos andando para trás. Olha quanto tempo os homens viviam no passado, olha quanto tempo nós vivemos hoje. Olha para Adão, olha para Noé, né? Olha para a gente agora, né? A média de vida do brasileiro é 72 anos, né? Essa aí é a média de vida. Agora, quando nós olhamos então para a palavra céu, a palavra céu, ela se encontra no hebraico, céus, chamaim. Por que a palavra céu aparece no hebraico? Porque a Bíblia apresenta não só um. Então, quando você coloca algo no plural, porque tem mais coisas, ok? Então, por exemplo, você tem o primeiro céu, que é chamado de céu atmosférico. Esse céu que nós podemos ver, os pássaros, avião, né? É o céu atmosférico. Você tem o segundo céu, que é o céu sideral, onde você tem o espaço, né? Mas, em 2 Coríntios, eu convido você a abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai apresentar um outro céu. Então você tem a existência de dois aqui, atmosférico, o céu sideral. Paulo vai mostrar quantos céus existem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o verso 1 adiante. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até onde? Até o terceiro céu. Olha Paulo falando da existência do terceiro céu. Então, o primeiro atmosférico, o segundo sideral, e ele apresenta um terceiro. Como que ele chama o terceiro céu? Olha o nome que ele vai dar para ele. Se é no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo chama o terceiro céu de paraíso. Por que Paulo chama o terceiro céu de paraíso? O paraíso é uma linguagem paulina para falar da habitação de quem? De Deus. Então Paulo está mostrando que Deus habita no terceiro céu, ok? Então você tem o céu atmosférico, o céu
sideral, e agora o terceiro, que a Bíblia chama de paraíso. Mas é uma linguagem paulina. Paulo chama de paraíso. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 15, é o segundo livro da Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente agora. Como eu disse no início, a gente vai usar bastante a Bíblia, ok? Eu tive um professor que dizia assim: desconfie de um pastor que não abre a Bíblia. Êxodo capítulo 15, verso 17. Nós vamos ler agora um texto de Moisés. O povo de Israel atravessaram o mar em terra seca, e Moisés então compôs uma música, ok? Nós temos aí o capítulo 15, é o cântico de Moisés. E lá no verso 17, olha o que ele diz: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O que nós entendemos aqui? Paulo chama a casa de Deus de quê? Paraíso. Paulo vai chamar Moisés vai chamar de santuário celestial. E não é um santuário qualquer. Ele diz que foi construído pela própria mão de Deus. Você lê o verso 17 novamente, o finalzinho diz: ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então o santuário foi criado pela própria mão de Deus, ok? O livro do profeta Isaías, no capítulo 14, verso 13, Isaías chama a morada de Deus de monte da congregação. O que se faz numa congregação? Congregação é o local onde você congrega para adorar algo ou alguém. Então Isaías chama a casa de Deus como monte da congregação. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, verso 14, chama a casa de Deus de Monte Santo de Deus. Então deixa eu recapitular. Paulo chama de paraíso, Moisés chama de santuário celestial, Isaías chama de monte da congregação e Ezequiel chama de Monte Santo. Estes são os nomes dados pelos personagens e escritores bíblicos para a morada de Deus. Até aqui, está claro? Tudo bem? Ok? Qualquer dúvida aí pode perguntar. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus fez um pedido para Moisés. Qual foi o pedido que Deus fez para Moisés? O capítulo 25, verso 8. Olha o que Deus pede para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O que ele está dizendo? Moisés, eu quero que você construa uma casa para mim, para que eu possa morar no meio do povo. Moisés, eu quero morar com o povo. E qual é o modelo? O modelo é do santuário celestial. Então você vai ver aqui em minha casa como é que é. Eu quero que você construa uma casa igualzinha para mim aí na terra. Entenderam? Então ele tem um monte, o monte da congregação, o Monte Santo, o paraíso. Ele pede, então faça um modelo para que eu possa habitar com o meu povo. Agora a gente tem essa visão onde Deus habita no terceiro céu, paraíso, Monte Santo, Monte da congregação. Aí vem a pergunta: tá, pastor, mas como que o grande conflito surge no céu? Como que o grande conflito, ou seja, como que o mal nasce na casa de Deus? E como que o mal é transferido para a terra? Como que nós entramos nisso, se começou tudo lá? Pastor, muitas vezes eu não entendo isso, pastor, me ajuda a entender. Quando Deus criou todas as coisas, e estes dois textos aqui não são textos fáceis de serem entendidos, ok? Por quê? João capítulo 1, verso 18 diz que nunca ninguém viu Deus, a não ser seu Filho unigênito. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita numa luz inacessível. E aí? Quando João 1,18 diz que nunca ninguém viu Deus, a expressão para nunca ninguém viu Deus inclui até anjos.
Opa! Então significa que nem os anjos vê a face do Pai? É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, como então Deus se revelou para os anjos no céu? A Bíblia diz que ele se fez um pouco menor do que o quê? Do que anjo. Lembra que eu disse para vocês que o nome de Deus em Gênesis é Elohim e que se encontra no hebraico, que é traduzido como deuses? Olha para Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: façamos um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse texto também é um diálogo, ele não é um monólogo. Deus está conversando com alguém na criação. Com quem que ele está conversando? Você percebe que na criação você tem Deus o Pai, Deus o Filho, e ainda vai encontrar Deus o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João capítulo 1 diz que tudo foi criado por Cristo, por meio dele e para ele. Então você tem a trindade em Gênesis capítulo 1, ok? E o nome Elohim vai aparecer 20 vezes no capítulo 1 do livro de Gênesis. Então você tem um Deus triuno. Agora, qual o problema de muitos hoje? Entender como é a trindade. Pastor, eu não entendo. É uma pessoa só, mas aí tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Como que é isso? O nome Deus é o nome de uma instituição de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Os 3 se chamam Deus. Não existem 3 deuses, os 3 formam um Deus. Deixa eu dar um exemplo bem grotesco: um ovo de galinha. Um ovo de galinha você tem a casca, você tem a clara e você tem a gema. Os 3 se chamam como? Quantos ovos são? Um. Mas as 3 substâncias se chamam ovo. Ok? Então você tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os 3 se chamam como? Deus. Ficou claro? A água. A água também ela tem 3 formas. Não é isso? Também você tem como ilustrar. Quando um homem e uma mulher casam, Deus diz o quê? Que os 2 se tornaram uma só carne. Então ele está falando da instituição chamada casamento, onde 2 é igual a 1. É uma linguagem figurativa. Então o nome Deus é o nome de uma instituição de 3 pessoas. Então agora imagina, Deus criou todas as coisas e Ele habita numa luz inacessível. Tem uma indagação no universo: onde está o nosso Criador? O meu filho Giovanni, o mais novo, ele entrou naquela fase quando estava aí. Hoje ele está com 20 anos, fez 20 anos ontem. Ele disse assim para mim com 5, 6 anos: pai, eu estou com medo. Eu estou com medo de quê? Dormir no escuro. E aí eu fiz uma oração com ele, apaguei a lâmpada. Pai, o senhor não entendeu? Eu estou com medo. Eu falei: filho, Jesus está aí com você. É, pai, mas eu quero ver o rosto dele. Eu quero alguém com rosto. E aí você entende agora que quando Deus cria todas as coisas e os anjos pedem para ver o Criador, o que eles estavam pedindo? Para ver o rosto do seu Criador. Então um dos 3, ok, se revela aos anjos, se transformando em um anjo. E você vai ver em toda a Bíblia uma revelação suprema de Deus para anjos e para homens. E nós vamos entender quem é essa revelação suprema. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai encontrar o nome de Miguel. O nome Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 3 vezes no livro do profeta Daniel, 1 vez na carta de Judas e 1 vez no livro do Apocalipse. Mas um total de 5 vezes. A primeira vez que nós vamos encontrar o nome Miguel no Novo Testamento fica em Judas verso 9. E Judas verso 9 vai dizer o que ele é. Ok? Então Deus começa descrevendo para Judas no Novo Testamento quem é Miguel, ou o que ele faz, ou o que ele é. Lá vai dizer que Miguel é um arcanjo. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. O nome arcanjo, nós vamos aqui dividir a palavra arcanjo
significa principal, superior, chefe, príncipe. Ou seja, Miguel é o principal dos anjos. Miguel é superior aos anjos. Miguel é chefe dos anjos. Miguel é o príncipe dos anjos. Entenderam? Então o nome Miguel, ok? Ele é um arcanjo, e arcanjo significa que ele é o principal dos anjos, ou superior, ou chefe, ou príncipe dos anjos. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 12, você pode ler e vendo, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos, e não prevaleceu mais Satanás e seus anjos, e foram expulsos do céu. E foram expulsos por quem? Por Miguel. Então você vê que ele é líder dos anjos, e ele tem um poder tão absoluto que ele conseguiu expulsar Satanás do céu e a terça parte dos anjos. Ok? Se você conversar com qualquer judeu e você perguntar para ele quem é Miguel, ele vai dizer assim para você: Miguel é o Malach Adonai. Miguel é o anjo do Senhor. Em todo o Antigo Testamento você vai encontrar 48 citações na letra maiúscula para anjo do Senhor. 48 vezes o nome encontra-se como anjo do Senhor em letra maiúscula. Por quê? Não está se referindo a um anjo qualquer, está se referindo ao Malach Adonai, ao anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Esse texto eu quero trabalhar com vocês. Gênesis 22 é uma história muito conhecida. É o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. A partir do verso 1. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, só para você relembrar um pouquinho algumas regrinhas de interpretação de textos, tá bom? Depois dessas coisas, depois de quê? Depois de toda a história de Abraão, ele sai lá da terra dele, ele vai para o Egito, ele teve medo porque a terra tinha muita fome, e ele então adulterou com uma mulher chamada Agar, veio seu filho, né, um filho fora do seu casamento. Deus se revela àquela mulher, manda ela voltar. Agora Sara fica grávida, nasce então Isaac, e agora Isaac com 20 anos de idade, Abraão com 120 anos. Deus chama a Abraão e diz assim: Abraão, eu quero seu filho como sacrifício. Então quando a gente olha no capítulo 22, nós vamos encontrar o primeiro sujeito. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem é o primeiro sujeito do texto? Deus. Quem é o segundo? Abraão. Quem é o terceiro? Isaque. Quantas pessoas eu tenho aqui no verso 1 e verso 2? 3. Deus, Abraão, Isaque. O que Deus pediu para Abraão? Isaque como sacrifício. Então o texto só aparece 3 sujeitos, ok? Verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Aparentemente aparece aqui o quarto sujeito, ou o quarto personagem da trama. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Opa, tem um problema aqui. O sacrifício, suposto sacrifício de Isaque, seria a Deus ou a um anjo? E por que o anjo está dizendo que você não me negou teu único filho? Tem um problema aqui, não tem? Porque você não me negou teu único filho. Falava por Deus. Será que ele estava representando Deus aqui? Não é? Então, vamos entender melhor. Capítulo 32.
você tem a aparição de um anjo no Val de Jaboque. O anjo do Senhor apareceu para Jacó no Val de Jaboque. Lembra o que aconteceu ali? Ele brigou com o anjo a noite toda. Quando o dia estava alvorecendo, Jacó é interrogado por aquele anjo. O anjo pergunta assim para ele: qual é o seu nome? E ele logo respondeu: meu nome é Jacó. O anjo então disse: a partir de agora você não vai ter mais o nome de Jacó. A partir de agora o seu nome será Israel. Eu dividi aqui também o nome Israel. Ish, que é Ish, é homem. Ra, guerra, luta, batalha. El é Deus. Então a tradução é o homem que lutou com... Ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus. E ainda prevaleceu. Você percebe que não é um anjo qualquer? Mas deixa eu colocar mais um pouquinho aqui de pulga na sua orelha. Ele chama aquele local de Peniel. Peniel, a palavra pene é face, El é Deus. Qual é a tradução? Vi Deus face. Opa, ele vê um anjo, ele vê Deus. Você percebe? Lembra daquela brincadeira quando a gente era criança que dizia: está esquentando? Está esquentando, tá? Vamos voltar para Daniel. Lembra que eu disse que o nome de Miguel vai aparecer 3 vezes no livro do profeta Daniel? Eu só não coloquei aqui o capítulo 12, verso 1, porque é outro contexto, ok? Mas no capítulo 10, abra sua Bíblia. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. Abre um parênteses aqui. Eu estive em Israel no mês de julho. Eu passei 15 dias em Israel. Essa folha aqui é uma folha de oliveira. Essa árvore aqui, ela é milenar. Nós não sabemos qual delas. São 8 árvores dentro do Getsemane. E uma delas foi onde Cristo fez a sua última oração. Então eu passei lá, puxei aquela folha, não pode, só coloquei no bolso aqui rapidamente. Você está filmando, isso é meio complicado. Só arranquei e trouxe e coloquei dentro da minha Bíblia. Porque saber que em uma daquelas 8 árvores, Cristo orou por nós intensamente, a tal ponto de transpirar sangue, né? Por amor a mim e a você. Então assim, é um local muito solene. E não tem como você passar por aquele local e não se emocionar, né? Eu falei: não, eu tenho que trazer algo junto comigo. E aí eu trouxe aqui um raminho de oliveira lá do Monte das Oliveiras, em especial do Getsemane. Daniel capítulo 10, fecha um parênteses aqui. Daniel capítulo 10. A primeira vez que o nome Miguel aparece no Velho Testamento é o verso 13 de Daniel 10. E olha como que Daniel se refere a ele. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel refere-se a Miguel como um dos primeiros príncipes. É a linguagem de Daniel para ele. Mas no capítulo 10, verso 21, mesmo capítulo, porém no verso 21, ele vai dizer assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Daniel chama Miguel de quê? Príncipe. De onde Daniel tirou a ideia que Miguel é um príncipe? De onde? Josué. Agora vamos lá para o livro do profeta Josué, capítulo 5. O livro de Josué, você vai ter ali Deuteronômio, ok, que é o 5º livro do Antigo Testamento. Vai passar pelo livro de Juízes. Ele fica antes de Juízes. O capítulo 5, verso 13 adiante. De onde Daniel tirou a ideia que Miguel é um príncipe, ok? Olha de onde. Verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele está perguntando para o anjo que ele está vendo: vem cá, você faz parte do nosso time ou você é contra nós, né? Verso 14.
Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Como é que Daniel chama o anjo do Senhor? Príncipe dos exércitos, né? Príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Segura aí. Anjo aceita adoração? Não, e por que esse anjo aqui aceitou? Ele não é um anjo qualquer. Ok? Vamos continuar. Que diz meu Senhor ao seu servo? Então ele está chamando o anjo também de Senhor. Que diz o Senhor ao seu servo? Verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Qual foi a primeira vez que você viu esse texto? Tire a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. Lembra de Moisés? Quem estava na sarça ardente? Deus falou o que para ele? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é santo. É a segunda vez que esse texto aparece. E agora é para Josué. E Josué está na presença do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz o quê? Olha, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é terra santa. Por que o anjo está se referindo a ele? Por que o anjo aceitou a adoração? Por que o anjo mandou ele tirar a sandália dos pés? Por que o anjo disse: você não me negou teu único filho? Quem é esse anjo? Juízes capítulo 13. Aqui a gente mata a charada. Fica pouco à frente de Josué. Capítulo 13. Deixa eu resumir a história do capítulo 13 para você. O capítulo 13 fala do nascimento de Sansão. A mãe de Sansão era estéril. Ela era casada com um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Ser mulher, no contexto de Israel, não era nada fácil. A Bíblia não é machista. Deus não é machista. Mas o contexto de Israel é um contexto de machismo, onde uma boa mulher era aquela que plantava, colhia, lavava, cozinhava, cuidava dos filhos, ou seja, uma escrava de casa. O marido cuidava de assuntos políticos, religiosos e guerra. O restante era tudo por conta da mulher. E até os 13 anos, o menino do sexo masculino era cuidado por ela. Dos 13 anos adiante que o homem dava atenção para o filho, porque o Talmud diz que dar tempo para uma criança e para uma mulher era perda de tempo, mesmo que ouvir um bêbado. Essa era a visão que eles tinham. A mulher não tinha paz para nada. É por isso que nós encontramos um texto na Bíblia que algumas mulheres se sentem desconfortáveis, que é chamado de nidá. O que é o momento do nidá? É a menstruação. O período de nidá, a mulher ficava ausente quantos dias de casa? Quando diz de casa, das atividades domésticas, né? 7 dias. Por que Deus diz que a mulher no período menstrual está impura? Se você olhar para a medicina vai dizer o quê? Que ela está num processo de purificação interna. Ela está tirando a impureza do seu organismo. Então, se ela está num processo de purificação, por que Deus diz que ela está impura? O maior medo de um judeu era não participar das atividades espirituais. Então Deus falou: eu tenho um salvaguarda para as mulheres agora. Eu tenho uma proteção para elas. Já que eles não dão sossego para elas para nada, e ele tem medo de ficar fora do templo, quando a mulher entrar no período menstrual, tudo que ela tocar fica imundo. Entenderam o que Deus estava fazendo? 7 dias de paz para as mulheres. 7 dias de descanso. Então ele tinha que lavar, ele tinha que passar, ele tinha que cozinhar, ele tinha que cuidar dos filhos. Tem que ser 14. Ele tinha que fazer tudo. Ele tinha que fazer tudo. Para quê? Para que a mulher pudesse ter pelo menos 7 dias de paz. Entendeu? Acabou o sossego, tá vendo? Mas era Deus usando a linguagem deles para eles entenderem, para que a mulher pudesse ter paz, ok? Então esse é chamado de processo de nidá. Era o momento de paz da mulher, era o shabá dela, né? Era o descanso dela de 7 dias. Ficou claro para você? Ok? Então a mulher aqui, não era fácil ser mãe, não era fácil ser mulher. E ser estéril, pior ainda. Porque na cabeça deles, uma mulher que não pudesse dar à luz era maldita, era seca.
Ou ela estava pagando por um pecado que ela cometeu e não abandonou, ou o pai dela ou a mãe dela cometeu algum pecado e eles morreram e não se arrependeram, então Deus estava punindo no filho. Ezequiel 18 diz que filho não paga pelo pecado do pai, como o pai não paga pelo pecado do filho. Nós respondemos de forma individual pelo pecado. Lembra de João capítulo 9, aquele cego de nascença? Perguntaram para Cristo: Senhor, quem pecou, ele ou o pai dele? Aí Cristo falou: nem o pai e nem ele, mas isso aqui aconteceu para a glória de Deus, para que ela possa ser manifestada. Cristo estava quebrando. Então não tem maldição hereditária, não? Não tem maldição hereditária. E também na Bíblia não relata nada que faça com que você pague por outros. Você pode ter consequências de uma vida errada do seu pai. Exemplo: seu pai bebeu, fumou e usou drogas. Você nasce e tem um monte de problema de saúde. Deus amaldiçoou porque seu pai? Não. Você está numa consequência de uma vida errada. Mas o pecado individual do seu pai não cai sobre você. Isso não é bíblico. Ezequiel 18 quebra tudo isso, mostrando que isso não acontece. Ok? Hoje é muito comum, tem que tirar a maldição da sua família, né? Não tem maldição hereditária. Sim, irmão? Então a gente pode dizer assim, aquela questão de Davi, né? Aquela questão da morte do filho dele, só não foi consequência realmente do adultério dele. Foi uma coisa que realmente aconteceu, não foi não era Deus punindo ele. Não era Deus punindo ele. Podemos falar isso claramente. Claramente. A criança nasceu debilitada de saúde, tanto é que Davi orou, jejuou, buscou, a criança morreu, ele toma banho, troca de roupa e ele segue a vida dele. Porque se costuma pensar assim, não eu, mas para falar é que a maldição do caso do adultério, né? Justamente ela, o pai ou a mãe do adultério, eles acabam fazendo uma maldição sobre os próprios filhos. Né? Então vai a terceira geração, até a terceira e quarta geração. Então, esse texto é usado nos 10 mandamentos. Isso é mentira, Não, então, dentro dos 10 mandamentos ele fala: eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, da terceira até a quarta geração. Ok. E faço misericórdia até quantas gerações? Até 1000. Então o que predomina ali é a misericórdia. É a misericórdia. Ok? Não é a maldição. Ele não está botando ênfase na maldição, ele está colocando a ênfase na misericórdia, que dura para todo sempre. E pode ser que tenha alguma, não estou falando de maldição hereditária, mas genética. Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Sim. Então, alguma coisa que a gente carrega geneticamente que vem lá de Adão. Ok, a gente carrega a maldição do pecado. Ok, a gente carrega a maldição do pecado. Mas não transmite. O pecado é individual. Né? Não, sim, a gente só está fazendo complemento, né? Porque assim, a gente olha para isso e fala: não é justo. Eu não estava lá no Éden e pago pelo pecado que eu não cometi. Mas não é justo na cruz. Eu não estava lá, que alguém pagou por mim também, não é? Então a gente olha para isso. Agora, pense comigo. Quando a gente olha para essa questão da palavra maldição, nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e até o capítulo 3, você tem a entrada, Deus criando todas as coisas. Você tem o capítulo 2, Deus orientando o casal que não poderia comer do fruto. E você tem o capítulo 3, o casal comendo fruto. Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer. Ok? Então não coma. A árvore não tinha poder nenhum. Era só a fidelidade do casal para com o seu Criador. Mas comeram. Deus visita o casal. Quando Deus começa a conversar, ele começa conversando com Adão: Adão, por que você fez isso? Senhor, a mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Ok? Mulher, por que você fez isso? Senhor, a serpente que tu criaste me deu fruto e eu comi. Automaticamente os dois estão transferindo a responsabilidade para Deus, culpando Deus pelo pecado. Aí Deus chega na serpente. Ele não pergunta para a serpente, ele diz: maldita é tu. És tu, né? Maldita és tu. Não tem diálogo com a serpente. Aí ele volta para Adão. Ele fala assim: Adão, e por causa que você deu ouvido e você comeu o fruto que eu disse que não poderia comer, maldita é a terra. Deus não disse que o homem era maldito. Deus disse que duas coisas se tornaram malditas a partir daquele momento. Quem foi a primeira? A serpente. Qual foi a segunda? A terra. Então, duas coisas recebem maldições: a serpente
e a terra. A palavra maldita vem do hebraico ha-eretes. O que significa essa palavra, pastor? Sujeito ao fogo. Então, sim. Essa terra, ele se referiu à terra solo ou se referiu ao planeta? Planeta geral, onde todos nós habitamos, de forma geral. Não era ali a terra de onde Adão e Eva foram criados, ok? É uma expressão ali para vidas, né? Então, quando ele diz assim, a terra é maldita e a serpente é maldita, você olha para o livro de São Mateus, capítulo 25, ele diz que o fogo está preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. 1 Pedro capítulo 3 diz que essa terra será purificada com o quê? Fogo. Então a expressão maldita é sujeita ao fogo. Então Deus não coloca a palavra maldita para o homem, porque para o homem Deus fez o quê? Gênesis 3,15, ele promete o filho dele. Então para o homem é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para Satanás é fogo, para a terra é fogo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O homem só vai queimar no fogo de intrometido. Ele só vai... Oi? Escolheu. Porque escolheu queimar. Porque ele já pagou o preço para que eu e você não caímos na maldição do pecado. Amém? Amém. Então é por isso que ele fala, eu lhe dou a vida eterna. Agora é escolha. Agora é o seu livre-arbítrio. Você vai escolhê-lo? Mas não tem os escolhidos? Não, aí eu caio na predestinação. Se eu caio na predestinação, eu coloco um Deus que não é justo. Por que ele escolhe um para salvação e ele escolhe outro para perdição? Isso não pode ser bíblico também. Nem amor, né? Oi? Nem tem amor. O escolhido é aquele que Eu vou escolher. escolheu. Eu tenho o poder de escolha. O escolhido é o Quer ver um detalhe? escolheu. Olha João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por quantos? Por todos. Todos. Salvação para quantos? Para todos. Não, para todos. A Para quem salvação escolheu. foi estendida a todos, mas a todos Para aqueles quem que escolheu. Tem a condição, a escolha. Então ele morre por todos. Agora, quem vai ser salvo? Todo aquele que nele crê. E essa questão da predestinação invalida o livre-arbítrio, né? Justamente, eu estou quebrando o livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer, vamos dizer, pelo último censo que se teve aí, são 220 milhões de brasileiros, 160 milhões de evangélicos. O senhor acha que dentro desses 60 milhões de evangélicos, se Deus vence agora, esses 60 milhões iam com ele? O poder salvífico pertence unicamente a Deus. Só Deus tem a condição de dizer quem vai e quem não vai. E o joio também, né? Tem os trigo e tem o joio. E mesmo assim ele disse que o joio eu tiro. E Deus não faz nada por acaso, né? Oi? Essa é a pergunta dele. Deus não faz nada por acaso, Não. nada de repente, nada sem planejar. Ele mesmo tira. E quando ele vai tirar, ele fala: quando eu vier em poder e majestade, eu vou separar o trigo do joio, as ovelhas do bode. Ele que separa. Nós não temos condições nem disso. Nem disso nós temos condições. Somente ele sabe quem é trigo e quem é joio. Somente. Ok? Vamos lá. Vamos voltando aqui então. Juízes capítulo 13, então. Nasce, ali é o processo do nascimento de Sansão. Só que o anjo visitou a mulher e disse: olha, você vai ser mãe, eu sei que você é estéril, mas a partir de agora não será mais estéril. Você vai dar à luz um filho, o seu filho terá um voto de nazireu, ele não pode comer nada que venha da uva, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode tocar em nada que está morto. Não é isso que Deus fala para ela lá? Beleza. Aí, lá no capítulo 13, no verso 17, o anjo apareceu para Manoá, o pai de Sansão. E olha só o que Manoá pergunta para ele. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Qual é a pergunta de Manoá? Ô anjo do Senhor, qual é o seu nome? Me diga aí qual que é o seu nome, que até então eu só te conheço como príncipe dos exércitos, anjo do Senhor, mas qual que é o teu nome? Aí o verso 18, respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é o quê? Maravilhoso? Qual é o nome do anjo do Senhor? Maravilhoso. Ele está se apresentando aqui, ó. O meu nome é Maravilhoso. Vamos para o texto natalino? Isaías 9, verso 6.
Isaías capítulo 9, verso 6. Esse texto é muito conhecido. Capítulo 9, verso 6. Qual é o nome do anjo? Maravilhoso. Guarda esse nome aí. Olha a profecia messiânica de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Jesus. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é o anjo do Senhor? Jesus. É uma revelação de Deus para os anjos. Lembra quando nós falamos no início? Deus habita numa luz inacessível. Houve um ponto de interrogação. Onde está o nosso Criador? Então um deles se fez Miguel. Quem é Miguel? Miguel é o rosto de Deus para os anjos. Quem é Jesus? O rosto de Deus para os homens. Lembra que Paulo diz em Hebreus que Cristo é a revelação suprema do Pai, tanto para anjos quanto para homens? Ou seja, toda a revelação que nós temos de Deus é através de quem? De Jesus Cristo. Tudo que nós temos na Bíblia é Cristo revelando o Pai. Um dia Filipe perguntou assim: o Senhor está despedindo da gente, porque o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor está dizendo para na casa de seu pai tem muita morada, que a gente um dia vai morar contigo lá, mas a gente vai ficar aqui, então mostra para a gente o Pai e basta. Aí o que ele disse para Filipe? Ô Filipe, há quanto tempo que eu estou com vocês? Você não sabe que quem vê a mim, vê o meu Pai que está no céu? Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a revelação suprema do Pai para anjos e para homens. Para anjos ele se fez Miguel, para homens ele se fez Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Deus que salva. Todos os nomes que nós encontramos na Bíblia a respeito de Deus não são pronomes pessoais. Sabiam disso? São nomes atributivos. São atribuições que revelam quem Deus é. Por exemplo, quando ele se apresenta na Bíblia como Elohim, ele está se apresentando como Criador. Yahvé, Todo-Poderoso. Adonai, o dono de todas as coisas. Bechem, o Senhor, mas nunca como seu nome é. Nós não sabemos qual é o nome de Deus. Não sabemos. Nós sabemos tudo sobre atributo. Se eu falar para você assim, me dê o nome de Deus sem atributos, a gente não tem resposta. Criador, atributo. Salvador, atributo. Redenção, o Redentor, atributo. Então os nomes dados na Bíblia são nomes atributivos, ok? Que revelam o caráter dele para mim e para você. Mas nós não sabemos qual é o pronome pessoal. Então toda a informação que nós temos de Deus, o Pai, é revelado por quem? Por Jesus Cristo. E tudo que nós temos revelado de Cristo foi revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Então você percebe que sem a Trindade nós não entendemos nada, porque o Espírito nos revela Cristo e Cristo nos revela o Pai. Isaías 30, verso 21. Se hoje ouvides uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. De quem que é essa voz? Do Espírito Santo, me levando para o caminho. Quem é o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qual é a função do Espírito Santo? Me levar a quem? A Jesus. E Jesus, ninguém vai ao Pai? Então o Espírito Santo me leva a Jesus e Jesus me leva ao Pai. Deus, olha como que a Trindade trabalha. Ok? Então é isso que a gente precisa entender. E um desses três se fez Miguel, se revelando a anjos, e depois se fez Cristo se revelando ao homem. Está claro aqui para você então? Quem é Miguel? Ok? Beleza. Agora, pastor, já entendemos que Deus habita no terceiro céu, é chamado de paraíso, Monte Santo, Monte da Congregação, Santuário Celestial. Já entendemos que quando Deus criou todas as coisas, Ele se revela aos anjos como Miguel. Mas onde surgiu o grande conflito, pastor? E como? Ezequiel agora, ok? Fica depois de Isaías, que você está aberto aí. Nós temos aí 10 minutos, eu vou acelerar então para não passar no seu tempo também. Ezequiel capítulo 28.
nós vamos ler o verso 12 adiante. O verso 12 adiante fala da queda de um anjo. Você não vai encontrar o nome Lúcifer na Bíblia. O nome Lúcifer é uma palavra hebraica para filho da alva, ok? Então você não vai encontrar na Bíblia toda. Esse nome foi dado pelo latim, ok? Chega até nós pela tradição, mas não tem o nome Lúcifer na Bíblia, tá? E o capítulo 28, então, fala da queda de um anjo, e como esse anjo caiu, e quem era esse anjo. E diz assim: filho do homem, capítulo 28, verso 12: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado, e foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, lá na casa de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele está descrevendo aqui a biografia de Satanás e como tudo começou. Como tudo começou? O texto diz que ele era querubim da guarda. Quem era o querubim da guarda? E ungido, né, ainda. Quando você olha para o santuário, você lembra que o santuário é dividido em 3 partes. O primeiro lugar se chamava pátio, o segundo lugar santo e o terceiro santíssimo. No pátio você tem 2 móveis. Você tem o altar de sacrifício e a pia onde o sacerdote fazia a sua higienização. O altar onde matava um animal ali, escorria o seu sangue, né, e a fumacinha subia até os céus do sacrifício. Ele higienizava. Agora você abre a cortina, você tem o lugar santo. O que tem no lugar santo? Do lado esquerdo você tem o candelabro com 7 velas. No meio você tem o altar de incenso. E na direita a mesa dos pães da presença. Então você tem aqui os pães, o altar de incenso e o candelabro, que é chamado de menorá pelos judeus. Você abre agora a segunda cortina e você entra no local santíssimo. O que você tem no local santíssimo? A arca e os 2 querubins. O nome querubim significa cobridor. Qual é o papel do querubim? Cobrir a glória de Deus. Qual era o papel de Satanás? Ele era um querubim ungido. Ele cobria a glória de Deus na luz inacessível. Só que quando Miguel entra e sai dessa luz, ele começa a questionar: peraí, por que ele tem acesso e eu não? Por que onde Miguel passa no céu, os anjos se prostram em louvor e adoração e eu não sou? E isso começa a brotar no coração dele. Aí o que ele vai e faz? O texto diz que ele parte para a multiplicação do teu comércio. A palavra multiplicação do teu comércio é essa palavra aqui no hebraico, recular, que é traduzida como política. O que ele fez no céu? Política. Ele foi de anjo a anjo. Isso lembra até o momento que nós estamos vivendo, né? Aquele momento que pega o menino todo catarrento, abraça, beija, anda no colo, dá pirulito, dá picolé, né? Ganhou, sai pra lá catarrento, né? Ele anda no céu fazendo a sua propaganda política, de anjo a anjo. E a Bíblia diz que ele consegue iludir ou ludibriar a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos aceita a mensagem dele. Entra nessa política. Aí o que acontece? Apocalipse capítulo 12, o verso 7, eu convido você a abrir.
é esse momento onde a terça parte dos anjos estão frente a frente com Miguel e também os seus anjos. Capítulo 12, verso 7. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Segura até aqui. Você tem agora, de um lado, Satanás e seus anjos. Do outro lado, Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Jesus. Então, Jesus e seus anjos de um lado, Satanás e seus anjos do outro lado. A primeira vez que vai aparecer a palavra polêmica, o verbo pelejar aí, houve peleja, na realidade a palavra usada é essa aqui, polemos no grego, que é traduzido como desentendimento. Houve um desentendimento no céu. A palavra polemos pode ser traduzida como polêmica. Houve uma polêmica no céu. Então ficou Satanás de um lado e Jesus do outro. E Satanás aqui com as suas acusações. Ele indagando porque ele não podia entrar, porque os demais anjos não podiam entrar, porque que só ele não tinha acesso, porque que só Miguel podia entrar e ele não. Ele começa a fazer as suas indagações. Cristo está calado, ouvindo tudo o que estava acontecendo. Cristo não precisa responder às indagações de Satanás. O seu silêncio já responde todas as coisas. Aí vem as perguntas. Primeira, pastor, Deus sabe de todas as coisas. Se ele sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele, por que ele criou Lúcifer? Primeira pergunta que as pessoas sempre nos fazem. Segunda pergunta, se Deus tem todo o poder absoluto, por que ele não destruiu Satanás ali e acabou com a brincadeira? Vamos lá, responder de trás para frente. A segunda, se Deus destrói Satanás diante dos outros anjos que não se rebelaram contra ele, não ficaria um ponto de interrogação no céu? Será que Satanás não estava certo? O primeiro que se rebela contra ele, ele mata. Então eles não adorariam ele por amor, mas por medo. O céu seria um lugar de medo, não de amor. Agora, segundo, se Deus sabia que ele iria se rebelar contra ele, porque Deus sabe das coisas que nem aconteceram, ele poderia não ter criado Lúcifer. Deus nos criou com livre-arbítrio, inclusive os anjos. Deus não duela com ele mesmo. Deus não engana ele. Se ele faz isso, ele criou um ponto para ele também. O primeiro que poderia se rebelar contra mim, eu nem crio. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que eu estou aqui ministrando uma aula para vocês e eu preciso ser avaliado. O pastor Romano chega aqui e diz assim: olha gente, hoje é o dia de avaliar o pastor Patrick. E vocês têm o livre-arbítrio para responder. Ok? A nota de vocês vai dizer se ele permanece aqui ou não. Eu pego então as provas, olho quem respondeu bem, eu guardo aqui. Quem respondeu mal, eu rasgo e jogo fora. Isso é livre-arbítrio? Não é. Deus poderia ter rasgado, jogado Satanás fora e acabou. Seria livre-arbítrio? Não. Você entendeu? Então Deus deixa ele vivo para mostrar quem ele é. Quem ele é. A sujeira que ele é. A sujeira que ele é. Ok? O universo vê quem ele é, o que ele fez. E sem direito de arrependimento. E sem direito de arrependimento. A chance que ele teve era aqui. Quando ele foi expulso do céu, acabou a oportunidade dele. Ok? Então Satanás é o único ser que foi longe demais e não pode voltar, por escolha própria. Eu e você, enquanto há fôlego de vida, há chance de salvação. Então por isso que ele luta pelos que estão aqui para não ir para o céu, porque ele Justamente. sabe que o que está esperando para nós é muito maior. Justamente. Então ele vai fazer de tudo. essa para que possa. Esse é o grande conflito. Esse é o grande conflito. Isso aí. Pois não, amigo? Não, então, sem direito de arrependimento, assim, mas depois de que ele teve todas as suas chances. Isso aí. Por escolhas próprias. Deus fez de tudo para salvá-lo e ele não quis ser salvo. Mas a própria soberba dele faz ele ainda achar que ele ainda pode ter alguma coisa. Justamente. Ele não desiste, né? Pode vencer. Isso aí. Se tem uma característica que a gente pode dar para o diabo, ele é trabalhador. Não é? Ele não para. A Bíblia diz que ele não descansa. Ele acusa durante o dia, durante a noite, né? Ele não para. Ele não para. Então, olha, voltando aqui. Então, o primeiro momento é o quê? Polêmica. É uma briga política. Porém, só Satanás falava.
Só que olha para o verso novamente, o verso 7. Houve peleja no céu. A primeira peleja foi o quê? Desentendimento. Mas olha aqui agora vai aparecer a palavra polemel. E os seus anjos pelejaram contra o dragão. A palavra polemel, vai aparecer a palavra pelejar de novo, significa batalha, luta, conflito, guerra. O que aconteceu aqui agora, igreja? Deixa eu tentar simplificar. Alguns anos atrás, um rapaz chamado Robson Pierre, que morava no Paraná, esse camarada ele fez muito mal para as igrejas, principalmente a igreja adventista. Esse camarada, ele criou um livro que se chama Nisto Criamos, fazendo uma contrafação ao livro Nisto Cremos. E o ataque dele era a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, é um sopro. E esse movimento começou a criar forças. Teve um momento na Bahia que o pastor Demóstenes Neves, que é um apologeta, ele estava mostrando em toda a Bíblia que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é sopro. A Bíblia caracteriza o Espírito Santo como pessoa. Ele fala, ele sente dor, ele geme, ele intercede, ele escolhe. Isso são o quê? Características de um ser que tem vida própria, ok? E o pastor Demóstenes abriu a Bíblia e o Robson Pierre estava no auditório. Então todo o texto que o pastor Demóstenes abria, ele rebatia, abria, rebatia, abria e rebatia, até que os dois ficaram um do lado do outro. E o pastor Demóstenes foi mostrando que ele estava errado. Chegou um momento, o Robson Pierre tirou o paletó, dobrou a camisa e falou: ó, tal de Demóstenes, na Bíblia eu não te aguento não, mas quero ver se você me aguenta no braço. E partiu para cima. E aí todo mundo separou ali. O que acontece aqui? Satanás apresenta os argumentos ideológicos dele, ele vê que não vai vencer, ele parte para a luta. Então o que acontece? Jesus fala: sai daqui, né? Expulsa ele do céu para a terça parte dos anjos, ok? Então ele é expulso do céu. Para onde ele vem? Para a terra. Ele vem para a terra. O capítulo 12 vai falar isso. Então já existia o planeta. Já. Quando ele expulsa, eu entendia que ele tinha sido expulso antes dessa criança. Não, ele é expulso de lá. Só uma dúvida para esclarecer. Essa luta que houve entre Satanás e Miguel, essa luta não foi uma luta mesmo, um embate de... Então, são dois momentos, por isso que eu usei o verbo pelejar. O primeiro momento é ideológico, ideias. Agora o segundo momento é físico. Luta física. Embora nós não vimos, seria outro plano. A gente não imagina como é. A nossa mente hollywoodiana fica pensando, Hayuk, né? Essa é a nossa mente. A gente não sabe como foi. Ok? Mas o fato é isso aí. A Bíblia fala mais ou menos, né? Espada flamejante. Isso aí, mas a gente não tem noção, né, como foi. Então a gente vai entrar no campo da conjectura, né? Eu diria que eles chegaram aqui todo quebrado, né? Tudo fluido. Ele poderia até ser destruído, né? Deixa eu acabar com isso aqui de uma vez, mas não, ele expulsou. Aí o texto diz que ele foi expulso, o grande dragão, verso 9, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vem Satanás e a terça parte dos anjos aqui para a terra. Ok? Agora, vem um detalhe. Um dia, nós temos o livro de Jó, capítulo 1, verso 6. O texto diz que um dia os filhos de Deus foram prestar contas para Deus, e quem se achava no meio? Satanás. E Deus perguntou o que para ele? De onde vens? E qual foi a resposta? Então essa conversa não foi na terra. Não foi na terra. Porque ele está perguntando assim: Satanás, onde você veio? Eu vim lá da terra e rodear ela e passear por ela. Então ele ainda não tinha sido expulso ainda. Ele teve acesso a algum lugar. Quando a gente olha para a Bíblia, a primeira expulsão dele foi da onde? Do céu. A segunda, a Bíblia é muito clara em dizer que existe um concílio em algum lugar do universo que nós não sabemos onde é. Ok? Nós não sabemos. Mas Satanás ainda tinha acesso a este concílio. E por que ele tinha acesso a esse concílio? Porque quando o texto diz, ó, eu vim de rodear a terra e passear por ela,
Isso é relatório. Que um concílio seria como se fosse uma rachadura dentro de um contexto onde ele conseguia chegar até dele. Isso aí. E ele chega lá trazendo o relatório de onde? Da terra. Porque ele chega questionando Jó. Né? Ele está dando um relatório de Jó. Dizendo só, Jó, ele te serve porque você dá tudo para ele. Tira de Jó para você ver se ele não vai te largar. Então já tinha acontecido a expulsão. Já tinha acontecido a expulsão. E quando ele é expulso, já tinha Adão e Eva? Sim, porque ele não vai para a árvore. Ele não vai tentar Adão e Eva na árvore. Né? Ele encarna na serpente ali e faz Adão e Eva comer os frutos, né? Até porque quando existiu o Jó, tinha passado toda aquela parte de... Sim, com certeza. Jó já está muito à frente. Né? Só que aí ele pergunta ao Satanás, então tá, você está trazendo o relatório da terra. Isso é a linguagem de um relator. Por que ele se achava no direito de relatar as coisas da terra? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram a responsabilidade da terra para quem? Para Deus. Deus disse o que para Adão e Eva? A terra é de vocês. Cuidem dela, cresçam, multiplicai, enchei sobre a terra, vocês vão dominar sobre a terra, sobre os peixes. Olha, Adão era um representante legal de Deus nessa terra. Era Adão que era o representante. Só que agora Satanás tornou-se o representante por usurpação. Ele usurpou o lugar de Adão. Quando Jesus esteve nessa terra, o que ele falou para Jesus? Olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Não é que miserável, falando com o Criador de todas as coisas, né? Olha, tudo isso aí eu vou te dar, se prostrado me adorares, a terra de Cristo. João capítulo 12, antes de morrer, Cristo disse o quê? É chegada a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Ele estava se referindo a Satanás, expulso da onde? Do concílio. Quando ele foi expulso do concílio? Na morte na cruz. Quando Cristo morre na cruz, Apocalipse 5 diz o quê? Que Cristo tornou-se o nosso representante legal. Porque ele comprou esse direito com o sangue dele, amém? Amém. Ele comprou esse direito. Então hoje quem representa eu e você no céu é Jesus Cristo. Hoje Jesus que nos representa. Por isso que o texto diz que ele nos comprou com o sangue, toda a língua, toda a tribo, todas as nações e todos os povos. Mas espera aí. E o concílio não tem mais hoje o acesso. Hoje ele não tem mais acesso. A cruz fechou o acesso dele. Ele está preso nessa terra agora. Acabou o acesso dele. Por quê? Quem está lá hoje nos representando é Jesus Cristo, né? Aí vem a pergunta final. Já sabemos que ele foi expulso do céu. Já lemos que ele foi expulso do concílio também. Só que Apocalipse 12 aparece 3 expulsões. Talvez você só imaginava uma, né? Já lemos 2. Tem a terceira expulsão. O verso 10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. No concílio. Verso 11 agora, a terceira expulsão. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. De onde é a terceira expulsão? A primeira do céu, a segunda do concílio. De onde é a terceira? Leia Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. O que diz aí? Eis que estou à porta e bato. Que porta que nós estamos se referindo aí? O nosso coração. Este texto não é um texto benéfico para muitos. Por quê? Se eis estou à porta e bato, e é Jesus que está batendo, e a porta refere-se ao nosso coração, se ele está batendo, de que lado ele está? Se ele está do lado de fora, quem está dentro? Exatamente. Nosso eu. Nosso eu. Então a terceira expulsão é de onde? Do coração. O coração é um trono que cabe unicamente Jesus Cristo se assentar. Qualquer coisa que eu colocar no lugar de Cristo em meu coração vai trazer tristeza.
Então, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, ele está dizendo, olha, tem que tirar algo que está aí, para que eu possa entrar. E algo que foi colocado aqui, com certeza, é coisa do inimigo. Porque se ele não pode entrar, porque alguém está ocupando o lugar que pertence unicamente a ele. Jesus expulsa ele do céu, Jesus expulsa ele do concílio. Mas aqui é o meu livre-arbítrio. Quem eu vou escolher para estar aqui? Qual é a sua escolha? Se ele está batendo, é porque ele não entrou ainda. Qual é a escolha do seu coração nessa noite? De que lado você quer ter Cristo? Do lado de fora ou do lado de dentro? A escolha é sua, a escolha é minha. E essa Deus não vai interferir. É você que tem o poder da escolha. De que lado você quer ter Cristo? De fora ou de dentro? Que Ele abençoe você. Que Ele abençoe a sua escolha. Que Ele abençoe a sua decisão. E que a sua escolha possa ser: Jesus, habita no meu coração, porque Ele pertence unicamente a Ti. Amém? Amém. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Deu para esclarecer tudo? Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu passei 10 minutinhos, me perdoa, mas foi necessário só para concluir o estudo, tá? Eu também. Opa, que bom. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra foi aberta mais uma vez. Obrigado porque entendemos hoje um pouquinho o pano de fundo do tema, o grande conflito. Obrigado por entender que agora cabe a nós vencê-lo. E podemos vencê-lo não sozinho, mas pelo sangue de Cristo. Então lave-nos, nos purifica-nos e salva-nos para o Teu reino. Despede-nos com a Tua paz, com a Tua graça e a Tua segurança, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amigos, boa noite. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. Tem um lanche aí preparado? Tem? Ó, tem um lanchinho aí, viu, pra vocês, viu? Agora achei lindo esse negócio. Claro, fica à vontade.